estudos epidemiológicos é um tema muito, muito importante. Difícil encontrar alguma prova de residência médica que não cobre esse assunto. E às vezes a gente acaba se confundindo com alguns conceitos que são explorados. Porém, quando a gente entende a dinâmica dos estudos epidemiológicos, desse assunto, a gente vê que não é nada complicado. E o primeiro passo é eu entender o objetivo de um estudo epidemiológico. Para que eu quero fazer um estudo? Quais são as minhas motivações? E são duas principais que a gente vê por aí. Eu posso querer identificar coisas ou posso querer analisar coisas. Será que isso existe? Ou por que isso existe? Por que isso está associado àquilo? E sempre que eu quiser atingir esse objetivo, eu preciso partir de uma hipótese, de uma pergunta específica. Será que isso está associado àquilo? Será que esse fator está associado a esse desfecho? Para exemplificar melhor, vamos utilizar o exemplo mais clássico de todas as aulas de epidemiologia que nós já vimos na vida, que é tabagismo e câncer de pulmão. Será que tabagismo aumenta o risco para câncer de pulmão? Pois é, agora você pode estar falando, é claro que aumenta, Fábio, eu sei disso, minha avó sabe disso, minha avó vive falando para a vizinha dela parar de fumar porque senão ela vai ter câncer. Mas teve uma época na história que isso não era conhecido. E alguém teve que fazer uma pergunta, teve que fazer uma hipótese. E para isso precisou utilizar um estudo epidemiológico. E como nós podemos buscar a resposta para essa hipótese? Vamos pensar, qual é a maneira mais banal, mais básica para a gente tentar responder essa pergunta? Vamos olhar para o mundo, vamos olhar o que está acontecendo por aí. Será que os locais onde tem mais gente que fuma são os mesmos locais com o maior número de casos de câncer de pulmão? Tem locais com muito câncer e locais com pouco câncer. Esse é um tipo de estudo epidemiológico. Esse é o famoso estudo ecológico, em que nós pegamos dados populacionais para tentar encontrar essas associações. Então é muito simples, é só estatística. Eu pego dados de uma coisa, dados de outra e vê se dá match, vê se tem alguma coisa a ver. E olha só que interessante, vamos dar uma olhadinha no mapa. Quando eu olho para o mapa, realmente parece que as regiões com maior número de tabagistas também é onde tem mais câncer de pulmão. E as regiões com poucos tabagistas têm pouco câncer de pulmão. Então, parece que tem alguma coisa a ver mesmo. Mas será que é isso mesmo? Nós temos que ter muito cuidado com a interpretação do estudo ecológico. Porque quando a gente vai analisar a fundo, indivíduo a indivíduo, nós podemos perceber que não obrigatoriamente a pessoa que fumou é a mesma pessoa que está fazendo parte da estatística do câncer de pulmão. Às vezes o match não está tão certo assim, às vezes essa associação não é tão verdadeira. Calma, eu sei que no caso de cigarro e câncer de pulmão isso é verdade, isso é só um exemplo para demonstrar alguns cuidados que nós temos que ter com o estudo ecológico. E esse é um grande cuidado. Nós não podemos utilizar essas conclusões em nível populacional e ampliá-las para o nível individual, fazer esse tipo de conclusão. Quando nós fazemos isso de maneira errada, de maneira equivocada, nós estamos cometendo uma falácia ecológica e nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de conclusão. Então o estudo ecológico é horrível, não serve para nada. Não! Ele serve sim para nós levantarmos hipóteses, começarmos a entender se tem algum tipo de associação ou não, mas nós não conseguimos testar essas hipóteses para valer. Então eu já sei, eu posso pegar um paciente, uma pessoa que tem câncer de pulmão e perguntar para ela, ei, o senhor fumou? Não fumou? Enfim, dependendo do que ele falar, eu posso tirar minha conclusão. Eu fumei. Então isso quer dizer que câncer de pulmão está associado com tabagismo. É simples assim? Infelizmente, não é. Eu não consigo, com um caso, extrapolar uma explicação para toda doença, para toda uma fisiopatologia. Quando eu descrevo um caso, eu estou diante de um delineamento chamado relato de caso. O relato de caso pode ser muito útil, por exemplo, quando estou diante de uma doença nova, uma doença muito rara, onde qualquer informação que eu tiver sobre aquela doença vai ser valiosa, mesmo que seja de um paciente só, mesmo que seja muito limitado. Mas quando eu estou tentando encontrar associação entre uma exposição e um desfecho, um caso só não é o suficiente. Porque pode ser até que a pessoa tenha fumado, mas aquilo tenha nada a ver com o câncer de pulmão que ela desenvolveu depois. Ou pode ser que ela tenha tido câncer de pulmão, nem fumou. Enfim, não dá para a gente generalizar com informações de um paciente apenas. Então, para isso, eu preciso de mais pacientes. Então, em vez de fazer apenas relato de um caso,
Por que eu não posso fazer um monte de relato de casos, fazer uma série de casos? A série de casos também é um tipo de estudo epidemiológico. Nós podemos pensar nela como se fossem vários relatos de casos juntos. Então, eu vou para pacientes que eu conheço que têm aquela doença e pergunto se eles tiveram uma exposição no passado, como foi a evolução deles e descrevo esses achados em forma de um estudo. Olha, até já deu uma melhorada em relação a um relato de caso único. Porém, ainda existem alguns problemas. Pode ser que esses indivíduos que eu selecionei para participar do meu estudo sejam de alguma forma enviesados. Por exemplo, eles podem ser do mesmo ambulatório, ou eles podem compartilhar de alguma característica única, podem ser da mesma classe social, de uma mesma região específica, vários problemas podem aparecer. E por causa disso, eu não consigo generalizar as informações desses indivíduos para a população como um todo. Eu preciso de uma amostra um pouco mais aleatória. E é aí que entra o estudo transversal. Qual a ideia aqui? Eu vou para o povão, eu vou pegar uma população grande e selecionar uma amostra de indivíduos dentro dessa população. Então, eu vou, pessoa a pessoa, perguntar: ei, você tem câncer de pulmão nesse momento? Você fuma? Vou para a próxima. Você tem câncer de pulmão? Você fuma? Depois que eu fizer isso com todos os indivíduos daquela amostra, eu vou ter os dados que eu estou querendo. Eu vou saber a prevalência de câncer de pulmão naquela amostra, eu vou saber o número de tabagistas dentro daqueles indivíduos. E com isso, eu tenho uma ideia de associação já. Vejam, é muito melhor do que o estudo ecológico. Lembrem que no estudo ecológico, eu estava tratando de agregados populacionais, grupos, dados assim, estatísticos muito macro. Aqui eu já estou analisando o indivíduo. Aqui também, o estudo transversal é muito melhor que uma série de casos. Por quê? Eu estou pegando uma população maior e estou selecionando uma amostra aleatória dentro dessa população. Agora, o estudo transversal até pode ser utilizado para levantar essas hipóteses. A gente consegue perceber algum tipo de associação. Nossa, nessa população que eu estou analisando, tem muitos tabagistas e tem bastante gente com câncer de pulmão. Então, eu acho que deve ter alguma coisa a ver. Porém, eu não consigo ainda afirmar causa e efeito. Eu não consigo falar que tabagismo é o causador do câncer de pulmão. E uma das razões principais é que eu estou analisando aquela população em um único momento do tempo. Eu estou fazendo um corte na linha do tempo dessa população, tanto que o estudo transversal também é chamado de estudo seccional. Mas olha só, pode acontecer o contrário. O indivíduo não fumava, ele teve câncer de pulmão e depois disso ele começou a fumar. Olha, eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas só para a gente entender como não dá para afirmar causalidade no estudo transversal. Eu não sei o que veio antes, o que veio depois, o que é causa, o que é consequência. E, aliás, todos esses estudos que nós falamos até agora, ecológico, relato de casos, série de casos, transversal, são estudos descritivos. Eles servem para nós levantarmos hipóteses, descrever eventos de uma maneira um pouco mais básica. Mas para a gente conseguir afirmar uma causalidade, bater o martelo de que isso é fator de risco para aquela doença, isso é causa daquilo, nós precisamos dos estudos analíticos. E um dos principais estudos analíticos é o estudo de coorte.